Muito bem, gente. Então começou a gravar. Sejam bem-vindos, então, a mais uma aula de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Agradeço por semana passada vocês terem compreendido. Eu estava meio enrolado, não consegui fazer aula ao vivo, mas no dia seguinte, por mais que tenha postado de noite, né, consegui postar ainda na sexta-feira da semana passada. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar e ver as aulas, né? Botei um pouquinho mais curto, né? No lugar de fazer os 4 períodos de aula mesmo, eu fiz mais ou menos 3 períodos de aula, daí se tiveram um respiro, né? Como eu não postei no dia certo, eu postei um pouquinho menos de conteúdo naquele dia. Mas nas aulas da semana passada, então, é bom a gente recapitular, né? Porque a gente vai construir em cima do que a gente tinha feito na semana passada para falar sobre os assuntos dessa semana, tá? Então, o que a gente tinha falado, discutido na semana passada era muito o conceito de ortogonalidade. Ortogonalidade, então, sempre que a gente fala em ortogonalidade, a gente pensa diretamente no operador que a gente utiliza para conferir se esses caras são ortogonais, né? Então, para falar em ortogonalidade, a gente lembrou das propriedades de produto escalar. Então, vetores que são ortogonais, né? Eles têm produto escalar igual a zero. U vezes V é igual a zero se U é perpendicular a V. Primeiro a gente pensa em perpendicularidade, né? Então, a gente não está falando ainda de comprimento dos vetores, tudo. Então, se um vetor é perpendicular ao outro, se existe no plano formado pelos dois vetores, né? Quaisquer dois vetores formam um plano, se nesse plano existe um ângulo de 90 graus entre os dois vetores, na hora que eu faço o produto escalar entre eles, a gente sabe que o resultado vai ser zero, e lembrando sempre, né, que o produto escalar, então, o escalar V vai ser a soma de todos os componentes desses vetores, dos componentes correspondentes desses vetores, né? Então, o primeiro componente do vetor U vezes o primeiro componente do vetor V somado com o segundo do vetor U vezes o segundo do vetor V, assim por diante, na hora que eu faço essa soma inteira, isso aqui vai ser o produto escalar. Então, a partir de dois vetores, a gente chega no escalar, e quando esses caras são ortogonais, o produto escalar vale zero. Né? Isso é fácil, fica evidente quando a gente lembra da outra definição, né, de produto escalar, que vocês já viram também, que é o módulo dos dois vetores vezes o cosseno entre os ângulos. Tá bom? Cosseno? Não, comigo. Cosseno, tá certo, né? Então, cosseno de 90 graus, quando existe perpendicularidade entre os vetores, né? O cosseno vale zero, então U vezes V, segundo essa definição de produto escalar, tem que valer zero. E a gente viu, então, que a ortogonalidade era uma coisa que era utilizada para diversas coisas em álgebra linear, né? E entre as quais, a principal delas que a gente tinha visto na semana passada, eram operações de projeção. Então, o que é projetar? Né? Projetar é a gente pegar um vetor, por exemplo, se eu pego um vetorzinho T, e eu quero projetar ele sobre um espaço, então tem um subespaço, que é representado aqui por esse plano, tá? Esse é um subespaçozinho V. Projetar um vetor T sobre esse subespaço V é encontrar, então, esse vetor projetado, tá? Que a gente chamou de P, é o vetor... existe então, entre o vetor que a gente está projetando e o vetor projeção, o vetor P, se forma um triângulo retângulo dessa forma, né? Mais uma vez eu tenho dois vetores que, por isso, eles geram um determinado plano, e nesse plano a gente tem, então, a seguinte situação. Para que P seja uma projeção de T, né? Esse outro cateto, o cateto erro ali, ele vai estar perpendicular ao espaço, né? Então, projetar alguma coisa é buscar uma projeção perpendicular ao erro, o vetor que a gente chamou de vetor erro. E o que é o vetor erro? Erro seria a diferença entre esses dois vetores, né? Entre o vetor T original e a projeção P. Então, a gente viu, então, na aula passada, como que a gente utiliza os conceitos de ortogonalidade para achar essa projeção. Né? Se esse é o nosso conceito de projeção, se para ser uma projeção a gente está buscando minimizar esse erro está perpendicular, né? Esse erro perpendicular é o menor possível. Né? Então, você pode imaginar que para qualquer outro vetor desse espaço,
Tá, digamos que esse vetorzinho P é o vetor projeção correto, tá? Mas se eu tivesse outros vetores nesse espaço, né? Digamos um vetor, sei lá, Wzinho aqui, a medida de erro entre T e Wzinho, o erro com relação ao W, vai ser sempre maior ou igual o errozinho associado à projeção, tá? Então, por quê? Esse erro associado à projeção é mínimo. Isso a gente tinha visto na aula passada, então que projetar era buscar alguma coisa que era ortogonal a um espaço, a um vetor, a uma linha. A gente viu várias formas da gente projetar, né? A gente pegou como que eu projeto um vetor segundo uma linha que tem uma direção qualquer. A gente mostrou como é que a gente fazia isso, né? Como que a gente achava esse vetor projeção. Então a gente podia dizer assim, né? Digamos em R2, né? Lembrando só coisas da aula passada, só para garantir que vocês tenham esse conceito em mente na aula de hoje, tá? Então, tenho esse vetor T e eu quero projetar na direção desse vetor A. A projeção, claramente, é esse vetorzinho aqui na direção de A, tá? Fazendo 90 graus, então aquele vetorzinho erro, né? E existe o quê? Então, existe o erro, vai ser igual ao T menos a projeção, e eu sei que esse erro é perpendicular à direção sobre a qual eu estou querendo projetar. Tá? Então, pela propriedade do produto escalar que a gente tinha revisto anteriormente, né, a gente sabe que o erro vezes o A tem que dar zero. Tá? E esse vetorzinho projeção, então, né, a gente quer descobrir como é que a gente consegue representar ele, né, e como o vetor projeção sempre vai estar nessa direção dessa linha de A, o vetor projeção, na verdade, a gente tinha visto que ele podia ser encarado como se fosse um escalar x chapéu, né, alguma coisa que multiplica esse vetor A. Então, simplesmente, é uma escala desse vetor A. Ele pode ser menor, pode ser maior do que o vetor A, mas ele vai ter alguma coisa alinhada na direção desse vetor A. Tá? Pois bem, então, se esse cara é uma escala do vetor A, vamos substituir ali dentro da expressão de E e dentro dessa expressão. Tá? Vou levar isso aqui para dentro e levar essa aqui para lá. E com isso, então, a gente tinha visto, né, que o vetor T que eu queria projetar menos o x chapéu na direção de A que eu quero projetar, produto interno com A, isso aqui vai ter que ser zero. E a gente abrindo essa expressão como um todo, a gente chegava, então, que x chapéu era simplesmente A vezes T dividido por A vezes A. Então, essa era uma expressão que a gente tinha, né? Eu pego o vetor que eu gostaria de projetar, multiplico e faço o produto interno pela direção segundo a qual eu quero projetar ele, né? A vezes T, e divido pelo A vezes A. Tá? Então, isso me dá a escala que eu preciso, né? Sendo que A é alguma coisa conhecida, a gente consegue fazer isso. Tá? E a gente viu também, né, que pela própria definição do vetor do produto escalar, como a gente tem componente por componente, né, escrever um produto escalar como A vezes B é exatamente igual a eu escrever A transposto vezes B. Lembre-se que os nossos vetores sempre, por padrão, eles são na vertical, né? Então, escrever A transposto vezes B quer dizer o quê? A gente escreve os componentes de A assim, vezes os componentes de B, né? Aqui eu tenho os A's, aqui eu tenho os B's. Isso é exatamente igual a eu fazer a somatória de AJ por BJ para todos os J's, né? J de 1 até N, por exemplo. Tá? Então, é totalmente equivalente a gente fazer isso, e a gente viu que isso era adotar essa notação, né, com os transpostos, A transposto T, dividido por A transposto A, era interessante na hora que a gente pensava não sobre a projeção sobre uma linha, né, que era essa coisa que era mais fácil de desenhar, mas quando a gente passava a pensar numa projeção sobre um espaço. Né, projetar alguma coisa sobre um espaço, a gente está seguindo exatamente as mesmas coisas. Então, se eu tenho um vetorzinho, que nem eu tinha desenhado logo acima, ali, né, eu tenho um vetor
vamos chamar ele de T de novo, né? Só para a gente manter a coerência aqui. Tem esse vetor T, eu quero projetar sobre um espaço, e existe uma base para esse espaço, tá? Então, esse espaço V, V com base formada pelos vetores AIs, por exemplo. Tá bom? Então, lembre-se o que é uma base, né? Base é um conjunto de vetores com a mínima quantidade possível de vetores necessária para eu gerar aquele mesmo espaço. Fazer todas as combinações lineares possíveis desses vetores, eu consigo gerar todo aquele espaço representado por V, tá? Então, eu pego os vetores de uma base, e para eu fazer essa projeção, então, para eu achar aquele vetorzinho projetado P sobre a base, eu estou buscando que esse E seja perpendicular ao subespaço como um todo, tá? E esse ser perpendicular ao subespaço como um todo, a gente tinha visto que isso tinha relação com aqueles outros espaços que a gente vinha estudando o tempo inteiro. Então, se eu pego esses As e ponho numa matriz, tá? As, e eu tenho, então, cada um desses vetores, A1, A2, até a N. Cada um desses N vetores é uma coluna dessa matriz. Se eles são uma base, eles são vetores independentes, tá bom? Lembre-se disso, né? Para ser uma base, eu tenho um número mínimo de vetores, e ter um número mínimo de vetores quer dizer que eu não tenho nenhum vetor que é a combinação dos outros. Se eu tivesse um vetor que era a combinação dos outros, ele poderia sair dessa base e eu geraria o mesmo espaço, tá? Então, eu tenho essa matriz A, com esses vetores que estão na base aqui. Qualquer combinação linear, né? O espaço gerado por esses vetores, por essa base, seriam qualquer combinação dessas colunas que eu tenho aqui, tá bom? Então, esse V, na verdade, é o espaço coluna dessa matriz A. Certo? O espaço coluna é aquele espaço gerado por todas as combinações lineares possíveis das colunas de uma matriz, tá? Então, essa matriz A, o espaço coluna dessa matriz A corresponde a esse espaço sobre o qual eu estou querendo projetar. Se eu estou querendo achar, então, um vetor que é perpendicular, né, para eu achar a projeção, o vetor erro tem que ser perpendicular a esse espaço coluna. Um vetor ser perpendicular ao espaço coluna quer dizer que esse vetor erro ele é perpendicular a cada um dos vetores individuais, tá? Então, esse vetor E, de novo, né, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o vetor E vezes cada um dos AIs tem que dar igual a zero. Tá bom? O produto interno entre eles, ele vai ser perpendicular a cada um dos vetores dessa base. E para eu escrever isso de uma forma mais consistente, né, o que eu posso fazer, eu posso pegar o seguinte: eu posso pegar o A transposto, né, eu estou falando das colunas, né? Então, para eu fazer esse produto interno de cada uma das colunas pelo vetor erro, né, eu vou pegar A transposto vezes o erro, e eu vou dizer que eu estou procurando que isso aqui seja igual a zero. Tá? Se isso é válido, se essa expressãozinha E vezes AI é igual a zero para qualquer AI dessa base, A transposto a matriz inteira vezes esse vetor erro tem que ser igual a zero. Ou seja, o vetor erro, né? O vetor erro vai pertencer ao espaço nulo à esquerda, né? O espaço nulo da matriz transposta. Coisa que a gente já vem falando várias vezes, eu só estou relembrando dessa nomenclatura, né? E mais uma vez a gente observa isso, né? Outra coisa que a gente já tinha observado já na parte anterior desses dois caras, né? A gente tem esses dois espaços, né? Esses dois espaços são complementos ortogonais, que era um outro conceito que a gente viu na aula passada, tá? Então, um espaço é complemento ortogonal de outro se ele inclui todos os vetores que são perpendiculares a todos os vetores do outro espaço. Tá bom? Então, isso é outra coisa que a gente tinha visto. Então, procurar um vetor erro, né, achar uma projeção sobre um vetor sobre um espaço, é fazer com que o erro esteja perpendicular a todos os vetores da base que descreve aquele espaço. Então, AT vezes Z dá igual a zero, tá? E a gente pode pensar, então, da mesma forma como a gente pensou ali anteriormente, né? A gente pode pensar que simplesmente o P, o vetor projeção, que é quem eu estou procurando, ele vai ser, então, antes ele era simplesmente o T. O vetor projeção era um X-chapéu, né? Na direção de A, que a gente tinha visto antes, tá? Na verdade, agora o que a gente está procurando, o P é um operador matricial, né? Um operador matricial sobre o vetor T. Tá? A gente já vai chegar nesse vetor T, tá? Quando a gente fazia essa construção como um todo, né, a gente achava o seguinte:
A vezes X, chapéu, vai ser igual a T. Vai ser igual a P, desculpa. Então, eu estou procurando qual que é o vetor, né, qual que é a combinação das colunas de A que me gera esse vetor P, sendo que esse vetor P tem a ver com esse vetor erro. Tá? E no final das contas, então, a gente observava que o vetor P, que esse operador X chapéu, né, revejam a aula passada para vocês se lembrarem disso tudo, tá? A gente tinha o seguinte, a gente tinha A transposto A na menos 1, vezes A transposto vezes T. Então, eu vou conferir se eu não fiz alguma besteira aqui ao montar esse camarada, tá? Vamos voltar, mas eu acho que era isso mesmo. Então, a operação matricial que a gente tem é exatamente esta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê? É isso aí, né? Então, de onde que veio isso, né? Dessa expressão aqui. Vou primeiro mostrar de onde que isso veio, né? Então, A transposto vezes o erro, né? Tem que ser igual a zero. E o erro é quem? O erro é o vetor que eu quero projetar, menos esse vetorzinho P, que é o vetor projeção, né? Então, P faz parte do espaço coluna, então ele é A vezes um X chapéu. T menos esse camarada é o erro. E isso aqui dá zero. Na hora que a gente isola o X chapéu, a gente descobre, então, que o X chapéu vai ser A transposto T, como a gente tinha visto antes, vezes A transposto A na menos 1. Tá? Quando é possível a gente achar esse A transposto A na menos 1, isso será possível se os meus vetores colunas forem todos independentes, como a gente tinha visto, mas existe também o caso mais geral, né? Se a gente não pegar uma matriz formada como uma base de um determinado espaço, a gente pode escrever o caso geral sem ter passado essa inversa, né? Simplesmente como A transposto A vezes X chapéu é igual a A transposto B. Tá bom? Então, veio dali essa expressão para X chapéu, e finalmente, quando a gente pensa ali na expressão da projeção, né, a gente só está multiplicando por esse X chapéu mais uma vez o A. Então, a projeção de alguma coisa é simplesmente A vezes o X chapéu, que vai ser igual a A vezes A transposto A na menos 1, vezes A transposto, vezes o vetor T que eu estou querendo projetar. E isso identifica claramente, né, esse vetorzinho aqui, é o operador matricial. Então, se eu pensar numa matriz que faz essa tarefa de projeção, é exatamente aquela matriz ali, que é a matriz A transposto A na menos 1, vezes A transposto. Então, vocês percebem, né, pela nossa descrição aqui, que essa matriz A transposto tem uma importância grande, né, nas coisas, né? Então, ainda para aquele caso ali que a gente está vendo do lado, tá? Vou seguir aqui para o lado de cá agora. Aquele vetorzinho T, em geral, né, ele não precisa fazer parte do espaço coluna de A. Se o espaço coluna de A é um subespaço de tamanho limitado e tal, se eu estou querendo pegar um vetor qualquer, geralmente ele não vai fazer parte desse espaço, ele vai estar ali fora. Tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se eu fizer buscar um vetor X que seja a combinação das colunas, que represente a combinação das colunas de A, e achar T, geralmente isso aqui, né, se ele não é pertencente ao espaço coluna de A, isso aqui não tem solução. Não existe um vetor X que seja a combinação das colunas de A que resulte no vetor T se ele não faz parte do espaço coluna. Então, se esse cara aqui não tem solução, o que é nosso raciocínio a respeito do operador de projeção? Ele nos diz. Olhem para essa linha ali que eu estou puxando. Então, eu pego essa mesma equação que eu tinha antes, né, e eu multiplico ela, eu botei B aqui sem querer, tá? Eu multiplico ela pelo A transposto.
Na hora que eu pré-multiplico todo mundo pelo A transposto, eu posso ter A transposto A vezes X, A transposto T. Esse cara, sim, tem solução. E a solução desse camarada é a projeção de T sobre o subespaço de A. Tá bom? Então, toda a nossa ideia era chegar nisso aqui, né? Chegar nesse operador projeção, a gente viu vários exemplos diferentes e tal. E o bacana é que esse cara tem solução. Por mais que A vezes X igual a T não tenha solução, a gente sabe que A transposto vezes A vezes X é igual a A transposto vezes T. Isso vai ter solução, sim, e essa solução vai ser a projeção. Tá? Então, de certa maneira, alguma coisa que não era possível de eu representar no espaço coluna, eu estou achando a melhor representação possível dentro do espaço coluna para esse cara. Não são vetores iguais, né? O A transposto T não é o vetor T completo, mas é um vetor projeção. Existe uma projeção sendo realizada ali, eu estou buscando a parte que minimiza os erros. Tá? Então, dentro desse contexto, né, de operadores projeção, a gente vai ver agora uma aplicação que é muito clássica, né? Uma aplicação, a principal aplicação, talvez, desses conceitos de ortogonalidade, que é um dos temas principais da aula de hoje, tá? E vocês vão ver que a gente vai estar dentro desse mesmo contexto, por isso que eu gastei um tempinho longo para a gente revisar esses conceitos aqui. E a gente vai falar, então, da aproximação que é conhecida como mínimos quadrados. Então, achar uma aproximação de mínimos quadrados é uma das principais aplicações que a gente tem aos conceitos de ortogonalidade. A gente vai ver que todos esses conceitos que a gente tinha visto ali, do que é ortogonal ok, por que o erro mínimo está ortogonal ao resto, tudo isso volta aqui na hora que a gente começa a discutir os mínimos quadrados, né? E a gente vai ver que os mínimos quadrados têm muito a ver com, com operadores de projeção, tá bom? Então, contexto principal dos mínimos quadrados, tá? A gente sempre está falando de matrizes, né, e associando matrizes com sistemas lineares que a gente gostaria de resolver. E as matrizes são entidades por si só. Se eu pego vetores, né, e ponho vetores nas colunas, eles viram uma matriz. Mas qual é a utilidade dessas matrizes? Em termos práticos, geralmente as matrizes, então, são utilizadas para a gente resolver e descobrir valores de coisas que a gente não conhece. Tá? Então, por isso, sempre falar de matriz e associar a matriz ao problema que essa matriz resolve é interessante e faz sentido, né, em termos de pensar em aplicações de álgebra linear. Tá? Então, geralmente, tá, para muitos problemas, vamos escrever assim, tá? Para muitos problemas, práticos, os sisteminhas básicos, né, daquela cara AX igual a B, que a gente vem falando desde a primeira aula dessa disciplina, tá? Geralmente esses caras não terão solução. Por que isso acontece, né? Isso pode acontecer por diversos motivos, tá? Mas uma das razões interessantes, né, uma das razões possíveis para isso acontecer, é que a gente tenha muitas equações para poucas incógnitas, tá? Mas um caso comum é um sistema com m equações e n incógnitas, né? Lembre-se que as matrizes m por n, a gente vem falando há bastante tempo sobre matrizes retangulares, né? As matrizes quadradas ocuparam um dos módulos aqui da nossa disciplina, mas no caso geral, não necessariamente a gente precisa ter matrizes quadradas. Geralmente as matrizes reais do mundo são retangulares, tá? Na verdade, as matrizes quadradas são um caso especial das matrizes retangulares, né? Então, nesse sentido, é melhor você saber lidar com as matrizes retangulares, porque se por acaso a matriz for quadrada, você está dentro de casa, você está em casa, né? Tá? E o contrário não é verdade. Se você só conhece matrizes quadradas e você se depara com uma matriz retangular, você tem problemas. Então, isso é um caso comum quando eu tenho um sistema com m equações e n incógnitas e eu tenho m maior do que n. Tá? Então, por exemplo, né, eu tenho uma matriz, quando que esse é o caso, é uma matriz daquele tipo, assim, uma matriz
alta e estreita, né? Então, é uma matriz aqui com M maior do que ele. E por que isso quer dizer que eu tenho restrições? Por que eu tenho dificuldades, muitas vezes, de encontrar soluções para um sistema como esse? Ora, se eu tenho, por exemplo, se eu quero achar N incógnitas, eu tenho 2 incógnitas que eu quero encontrar, e eu tenho 10 equações, é muito difícil eu ter uma combinação certinha de vetores que vá casar e vá respeitar as 10 equações. Cada equação nova que você adiciona, você está restringindo mais o problema. Tá bom? Se você tivesse uma única equação para 2 incógnitas, você tinha infinitas soluções, que era qualquer ponto ao longo de uma reta. Né? Duas equações, dois parâmetros definem uma reta. Qualquer ponto ao longo de uma reta respondia àquela sua uma equação. Na hora que você adiciona a segunda equação, geralmente o que acontece é que a gente está achando um único ponto. Então, é um ponto específico naquela reta. Se eu estou adicionando mais e mais e mais equações, geralmente o que vai acontecer é que essas equações todas não serão coerentes. Né? Eu não vou conseguir encontrar um único ponto na reta. Se eu pegar pares de equações, a primeira com a segunda vai dar um ponto, se eu pegar a primeira com a terceira vai dar outro ponto, se eu pegar a segunda com a quarta vai dar um outro ponto. Tá? Então, nesse sentido, o sistema completo, né, de A vezes X igual a B, ele não tem uma solução única. É difícil, né, a gente ter isso nesse caso. Tá? Então, o que eu faço? Né? Isso não quer dizer que não ter uma solução única não quer dizer que isso não represente alguma coisa interessante na vida real. Tá? Então, muitas vezes é necessário a gente operar com esse tipo de sistema, né? Então, muitas vezes é necessário buscar a melhor solução possível. E o que seria essa melhor solução possível? Já fazendo um vínculo com o que a gente estava revisando agora há pouco e vimos na aula passada, né? De certa forma, a gente está procurando projeções sobre espaços ou subespaços, tá bom? Então, a melhor solução possível é uma solução que tem um erro, sim, mas é uma solução que está projetada sobre um determinado espaço. Então, projeções sobre espaços com erro mínimo. Muitas vezes esse é o melhor que a gente vai conseguir fazer. Uma das formas da gente encontrar essas soluções projetadas sobre um espaço com erro mínimo é esse procedimento dos mínimos quadrados. Tá? Então, de forma geral, o que a gente tem? Né? Então, como a gente tinha visto lá, vimos anteriormente, se a x igual a b não tem solução, a gente vai resolver o problema que está associado à projeção, pré-multiplicando pela matriz A transposta. Então, tem A transposto A vezes X é igual a A transposto B. Ao fazer isso, a gente passa a ter soluções possíveis. Tá bom? Então, vamos ver um pequeno exemplo disso, né? Então, isso ajuda a gente também a revisar. Acho que é um exemplo bem parecido ao que a gente fez na aula passada, tá? Deixa eu escrever decentemente aqui, né? Então, vamos ver o seguinte, tá? A gente tem, já dentro da linguagem dos mínimos quadrados, tá? Eu quero saber, assim, qual que é a melhor reta tá? E esse conceito de melhor reta é dentro daquele sentido que eu recém escrevi ali em cima. Tá? É a reta para qual o erro somado desses caras é mínimo, desses caras vai ser mínimo, e a gente já vai entender isso, tá? Então, qual que é a melhor reta, a reta mais próxima aos pontos seguintes? Eu tenho o ponto, estou em R2, tá? Eu vou ter o ponto 0, 6, eu vou ter o ponto 1 e 0, e o ponto 2 e 0. Então, vamos traçar R2 aqui primeiro, tá?
Primeiro ponto é 0 e 6. Então, x é 0 e y é 6. Estamos aqui nesse ponto. Segundo ponto é x igual a 1, y igual a 0, 1 e 0. E o terceiro ponto é x igual a 2 e y igual a 0. Estamos aqui. Então, claramente, não existe nenhuma reta que vá passar por esses três camaradas. Tá bom? Visualmente, a gente já logo observa esses carinhas aqui, tá? Então, vamos chamar esse cara aqui é o y, esse cara aqui é o x, e esses pontinhos azuis são os pontos que eu tenho para marcar, tá? Então, como não tem nenhuma reta que passe por todos os três pontos, a gente vai ter que buscar qual que é a reta que vai passar, talvez não passar por nenhum desses três pontos, mas que vai minimizar o erro, tá? Então, como é que a gente faz isso? Então, vamos pensar o seguinte, tá? Quando x é igual a 0, quando x é igual a 0, a gente tem, então, y igual a 6. Quando x é igual a 1, y é igual a 0. E quando x é igual a 2, y é igual a 0 também. Isso é um caso muito comum, tá, gente? Imagina que vocês vão realizar medições de alguma coisa, tá? Então, tem alguma coisa, algum fenômeno físico que está acontecendo, vocês estão fazendo medições, e as medições de vocês, para cada intervalo de tempo, por exemplo, digamos que o x fosse o tempo. No tempo 0, você mediu a grandeza que você está medindo, deu o valor 6. No tempo de 1 segundo, você mediu, ela deu 0. No tempo de 2 segundos, mediu, ela deu 0 de novo, tá? Então, se a equação geral de uma reta, ela tem dois parâmetros, né? A equação de reta vai relacionar o quê? Vai relacionar y e x da seguinte forma. Eu vou ter um valor constante mais um parâmetro que multiplica x. Tá bom? Então, y é igual a c mais dx. Isso é uma equação de reta em R2. Tá bom? Então, se existisse uma reta para cada um desses pontos, né? Pensando na equação de reta, o que a gente teria? Se esse tipo de ponto estivesse na reta, a gente teria c mais d vezes 0 era igual a 6, né? Y é igual a 6, x é igual a 0, substituir ali dentro, tá? E a gente, então, teria que, para esse cara estar em cima da reta, ele teria que respeitar essa equação. Seguindo adiante, então, a gente tem um c mais um d vezes 1, x agora é igual a 1, vai ser igual a y é igual a 0, e, finalmente, para a última equação, c mais d vezes 2, x é igual a 2, y é igual a 0. Tá? Se cada um desses pontos estivesse sobre uma reta, a gente teria essas condições. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? O que a gente está procurando? A gente está procurando qual que é a melhor reta. Quais que são as minhas incógnitas? Né? O que eu desconheço são... O que vai definir qual que vai ser a melhor reta vão ser esses parâmetros C e D. Então, esses caras que eu não conheço. As medições x e y são conhecidos no nosso caso. Né? Apesar de, geralmente, a gente pensar x e y como se fossem incógnitas, né? No nosso problema, x e y são coisas que eu já medi. Eu já sei quanto é que ela vai. Tá? Então, esse sistema aqui, como um todo, né, a gente vai destrinchar e vai fazer na nossa linguagem de ax igual a b. Tá? Então, esse sistema está associado a uma matriz que tem a seguinte cara. A gente tem uma primeira coluna com 1, 1 e 1, são os números que estão multiplicando a letra C. E a gente tem uma segunda coluna que tem os valores 0, 1 e 2. São os valores que estão multiplicando a letra D, que são os valores de x que eu medi. Tá? Em seguida, o meu vetorzinho de incógnitas, tá? Não confundir a coordenada x com o vetor x aqui, tá? Ficou meio ruim a minha anotação, mas fazer o quê? Agora já foi, tá? A gente tem, então, vezes C. Na hora que eu faço A vezes esse x, eu representei todos os lados esquerdos dessa equação. Tá bom? E em seguida, o vetorzinho B, que é o vetorzinho que está lá do outro lado, né? Porque eu tenho um sistema AX igual a B, ele tem a seguinte cara. 6, 0 e 0. Beleza? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai tentar responder qual que é a melhor reta para esse camarada aqui, tá? Vamos tentar fazer através daquele sistema de projeções. Vamos projetar, achar qual que é a projeção desse vetor B sobre o espaço formado pelas colunas de A.
Primeira coisa que a gente observa é que as colunas de A são independentes, tá? A gente não consegue escrever a segunda coluna em função de multiplicação por escalar da primeira, então elas são duas colunas independentes, isso respeita alguns dos princípios que a gente tinha anteriormente, né? Então, o que a gente tem agora é que AX igual a B não tem solução, e a gente vai tentar encontrar, então, no lugar disso, a gente vai pré-multiplicar por A transposto, né? Então, eu vou ter A transposto A vezes X é igual a transposto vezes B. Então, a gente vai fazer essa conta agora. A transposto vezes A, vamos montar esse camaradinho aqui. Tudo que era linha virou coluna. Tá? Então, primeira coluna virou a primeira linha, segunda coluna virou a segunda linha. A transposto vezes A, vezes um vetorzinho X. Tá? O vetorzinho X já vamos botar aqui no formato C e D. Isso aqui vai ser igual ao A transposto, 1, 0, 1 e 2, vezes o vetorzinho B, que é 6, 0 e 0. Fazendo essas contas, as multiplicações todas, né, a gente vai chegar nas seguintes matrizes. Então, a primeira linha da matriz A transposta vezes a primeira coluna da matriz A dá número 3, né, 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1. A segunda vai dar 3 também, né? É isso? Acho que é, né? 1 vezes 0, 1 vezes 1, 1 vezes 2. Então, 1, 2. Tá. Depois, a segunda linha vezes a primeira coluna vai dar 3 também. E a segunda linha vezes a segunda coluna vai dar 5. Então, esse carinha aqui é o A transposto vezes o A, multiplicado por CD. Isso aqui vai ser igual a quem? Então, vamos montar esse vetorzinho A transposto vezes B. Eu tenho, na primeira componente, eu tenho a primeira linha vezes esse vetor, então 1 vezes 6, deu 6. E o restante aqui deu 0, né? Tá bom? Então, com isso, agora a gente consegue achar o resultado desses caras, né? A gente pode fazer eliminação nesse sistema de equações aqui. Eu pego a primeira linha e subtraio da segunda, né? Então, a gente vai fazer... Isso aqui vai ser um sistema equivalente a manter a primeira linha. Igual a 6. E a segunda linha, então eu pego a segunda linha subtraída da primeira, eu tenho 3 menos 3, 0 aqui. 5 menos 3 eu tenho 2. D. E agora eu tenho 0 menos 6, deu menos 6. E através disso, então, a gente descobre que D vale menos 3. E com D igual a menos 3, eu substituo ali em cima, né? Aí descubro que C vale 5. Tá? Então eu descobri que esse vetorzinho X ali, que a gente tinha chamado do X ideal, o X projetado, né? X chapéu, ele vai valer, então, 5 e menos 3. Essa reta com 5 e menos 3, né? Voltando, né? Esse vetorzinho aqui define os parâmetros da minha reta. Então, a melhor reta é a reta que tem y igual a 5 menos 3 vezes x. Tá? Então, vamos ver. Quando y é igual a 0, eu passo, né? Tenho 0, passo 3x para o outro lado. Então, x vale 5 terços. Tá? 5 terços são quase 2, né? Mas eu tenho aqui, né? Então, deixa eu mudar de cor aqui. Vamos para o laranja, tá? Quando y é igual a 0, então x vale 5 terços, que é um pontinho que está aqui. E quando y vale 0, desculpa, quando x vale 0, né, que é o que eu quero saber onde que essa reta corta ali a abscissa, tá? Quando x vale 0, y vale 5. Então, essa retinha aqui é a melhor reta. Tá bom? A gente achou isso através dos nossos conceitos lá de projeção. Essa reta é a melhor reta possível. E a gente vai ver logo em seguida, né, que essa reta ela tem algumas características, né? Essa reta é a reta para a qual essas distâncias aqui, vamos mudar de cor mais uma vez, vou botar um roxinho aqui. Essa distânciazinha aqui é o erro associado a cada um dos pontos, né? Então, eu tenho o erro do ponto 1, erro do ponto 2, erro do ponto 3. Essa reta aqui vai minimizar
minimiza os erros. Tá? Muito bem, então a gente tinha visto isso por projeção, no operador de projeção, tá? E agora a gente vai então explorar de onde vem esse nome mínimos quadrados, ou de onde que está vindo isso e como é que a gente garante que esses erros estão mínimos mesmo, né? Eu estou falando para vocês que ele minimiza o erro, mas a gente não mostrou isso ainda. Então a gente vai ver agora como é que esse negócio funciona, tá bom? Então, como é que a gente faz esse erro ser o mínimo? Como minimizar o erro, né? Então, basicamente, lembre-se, né, o nosso erro é o quê? Nosso erro é alguma coisa que está no espaço coluna, é o vetor que a gente desejaria ter, menos o vetor do espaço coluna, né, o A vezes o X. Tá? Então, a gente tem diversas formas de chegar nessa resolução, tá, nessa situação, e a gente vai encarar isso de algumas formas diferentes. Se a gente pensar através de geometria. Pensando em geometria, qualquer vetor AX, né, qualquer A aplicado em X, pertence ao espaço coluna de A. Tá? E o espaço coluna de A é o espaço gerado pelas duas colunas, né, e a coluna de A são as seguintes. 1, 1, 1, como a gente tinha visto, e a coluna 0, 1, 2. A gente está em R3, né, a gente tem 3 componentes, tá? Então, dentro desses componentes, 2 vetores com essas coordenadas, eles vão formar um plano, tá bom? Então, isso aqui está formando um determinado plano. O que a gente procurou como solução foi a projeção sobre esse plano. Então, esses dois caras formam um plano. Em R3. E o vetorzinho, como a gente tinha visto já várias vezes e mencionado várias vezes, esse vetor projeção é a projeção de B sobre esse espaço gerado pelo espaço coluna de A. Tá? E ele é o menor erro por geometria, porque ele é o cara que é perpendicular a todo o espaço. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bom, muito bom, muito bem. Em seguida, né, então, em termos de geometria, a gente enxergava dessa forma. Em seguida, a gente pode pensar em termos de álgebra mesmo, né? Então, é sempre bom a gente ter essa figura, as figuras geométricas que nos ajudam a representar as coisas que a gente está fazendo, mas essas coisas têm uma existência qualquer, né? Uma existência, por exemplo, para R3 é possível a gente pensar e desenhar um plano em R2, mas se a gente estivesse trabalhando em N dimensões, em Rn, ficava difícil desenhar um plano, ficava impossível desenhar um plano, tá? E ainda assim essas coisas seguem valendo, tá? Então, em termos de álgebra, o que a gente fez para minimizar esse erro, né? A gente pensa o seguinte: o B ele vai ter uma parte, ele pode ser separado, né? Em uma soma de vetores com a seguinte característica, né? Um deles que é parte do espaço coluna e outro perpendicular. Certo? Então tem uma parte que está no espaço coluna e outra parte que é perpendicular. Então vamos chamar o seguinte: o que está no espaço coluna é o que a gente vai chamar de vetorzinho P. E o que está perpendicular a ele é o vetorzinho E. Tá? Então vamos lá. AX igual a B não tem solução, como a gente já tinha visto, né? B está fora desse cara. E a gente sabe que B agora vai ser a soma desse vetor projeção mais o vetor erro. Só que a gente sabe que como
P faz parte do espaço coluna, eu sei que existe um AX igual a P. Então, existe uma solução. Né? E a gente sabe como achar esse X, como a gente tinha visto, né? O X-chapéu era aquele operadorzinho completo lá, que era o A transposto A na menos 1, vezes A transposto vezes B. Ah, isso a gente já tinha visto antes lá por projeção. E para esse caso específico, né? Para essa solução de X-chapéu, ela foi construída como? Garantindo que esse vetor P fosse perpendicular ao outro. Né? Uma forma da gente garantir esses caras, pela condição de perpendicularidade, que a gente chegou nessa expressão para o X-chapéu. Se esses dois vetores são perpendiculares, né, a gente pode pensar da seguinte forma. Eu tenho o vetor P, que mora naquele espaço, tenho o vetor B, tenho esse vetorzinho E, que é o vetorzinho de erro, tá? E como esses caras são perpendiculares, como P e E são perpendiculares, eu posso aplicar Pitágoras, na verdade, né? Então, o vetor P ao quadrado, né, o comprimento do vetor P, lembre-se que comprimento desses caras a gente tinha marcado dessa forma, né? Esse cara aqui ao quadrado, mais o vetor E ao quadrado, vai ser igual ao vetor B ao quadrado. É isso que quer dizer eles serem perpendiculares. Tá bom. Então, vamos escrever esses caras de uma forma coerente, né? Então, P vale quanto? P vale AX. Então, calma aí. Esses caras formam esse triângulo retângulo. Tá bom, beleza. E agora eu quero só quero identificar de onde que ele partiu para escrever as coisas que ele escreveu. A X, se eu fizer menos o B ali... Só um pouquinho que eu me perdi na montagem da equação aqui, tá? Então, o comprimento daquele cara ao quadrado é a soma dos quadrados dos outros comprimentos, tá? E... o que a gente está querendo mostrar é o seguinte. Ele parte da seguinte forma. Ele nos escreve isso aqui. AX menos B vai ser igual ao AX menos P mais o erro ao quadrado. Então, se o B tem as partes P e E, né, e P é perpendicular a E, isso aqui é equivalente a escrever o que eu recém escrevi. Tá? Ele só tem questões a mais ali, mas ele está partindo desse mesmo triângulo para descrever essas coisas aqui. Quando eu pego então esse vetor projeção, esse vetor x, que é o x-chapéu, né, esse termo aqui, quando x é igual ao x-chapéu, esse termo aqui está tendendo a zero. Tá? E o menor erro possível, então, ax menos b vai ser igual ao erro ao quadrado. Tá? Então, pela primeira vez a gente pensando dessa forma, né, ele está nos mostrando que essa medida de erro tá relacionada com esse cara aqui ao quadrado, ax menos b ao quadrado. Tá? Isso aqui é o quadrado do erro. Então, quando estamos na projeção, o erro é mínimo.
Tá bom? E a gente está associando o erro a essa medida, a x menos b. Tudo isso elevado ao quadrado, né? Essa medidinha de erro está aqui, né? Tá? Então, essas distâncias todas que a gente tem, né, que eu tinha mostrado ali anteriormente, na própria retinha ali que eu tinha mostrado, essas distâncias erro 1, erro 2 e erro 3, são essas, são determinados valores aqui, né? Quanto é que essa distância... eu fiz alguma conta errada aqui, gente? Quando y é igual a 0... Quando y é igual a 0... x vale 5/3, né? Tá, mas não é exatamente isso, né? Eu quero saber quanto é que são esses erros aí. Então vamos refazer esse desenho ali embaixo para eu mostrar para vocês umas coisinhas a respeito desse cara. Então, relembrando. A gente tinha x e y, com aquela retinha ali. Y é igual a 5 menos 3x. E a gente tinha os pontos seguintes, né? Os pontos originais eram 6 e 0, 1 e 0, 6 e 0, 0 e 1, 0 e 2. Esses eram os pontos originais que a gente tinha. Então, quando x é igual a 6, eu quero saber quanto é que vale o erro. O erro vale quanto? Vale o valor dessa reta ali, né? Menos o valorzinho que a gente tinha descoberto ali anteriormente. Tá? Então, quando x vale 6, y, segundo aquela reta, no lugar de valer 0, vale menos 1, certo? Então, se o erro, se y da reta vale menos 1, vamos chamar esse y da reta com y barra, tá? Y da reta vale menos 1. Gente, o que que eu tô... Eu tô meio perdido aqui, né, hoje. Peço desculpas aqui pra vocês, né? 16 de... Tô bem perdido hoje. Caramba, gente. Esses eram meus pontos. 6 e 0. Eu não inverti essas coisas, eu inverti, né? Tá explicado. 0 e 6. 1 e 0. 2 e 0. Nossa, se eu fosse ficar procurando aquele cara ali, eu não ia achar nunca mesmo, né? Então, agora sim, quando x é igual a 0, quanto é que vale o y chapéu? X igual a 0, o y daquela reta vale 5. E quanto é que vale o erro? O erro vale o valor que eu tinha medido efetivamente, que era de 6, menos o que é da reta. O erro, então, vale 1. Tá bom? Esse é o erro. Agora sim, quando x vale 1, quanto é que vale o y da minha reta? O y da minha reta vale 5 menos 3, y vale 2. E o erro, então, seria o y que eu tinha achado antes, que era 0, menos o erro que eu achei agora, que foi de 2. O meu erro vale menos 2. E, finalmente, quando x vale 2, o y barra, né, trocando o x por 2 nessa equação aqui, o y barra vale menos 1. Se o y barra vale menos 1, quanto é que vale o erro? É o erro que eu tinha, o valor que eu tinha achado antes, que era de 0. 0 menos menos 1. O erro vale 1. Então, esse carinha aqui é o vetorzinho de erros, né? A gente pode chamar o vetorzinho de erros desses valores. 1, menos 2 e 1. Onde que estão esses pontos, né? X igual a 0 estava aqui, x igual a 1 estava aqui, e x igual a 2 estava aqui. Então, esses ali são os vetorzinhos de erro que a gente tinha. Erro de 1 da reta para chegar até o ponto. Erro 1 é igual a 1. Erro do segundo ponto, né? Da reta até chegar no ponto.
vai ser igual a menos 2, e erro 3 da reta até chegar naquele ponto. Isso vale 1. Tá bom? Então, eu enxerguei isso no meu plano, né? Achei a minha melhor reta naqueles eixos x e y, como a gente já tinha visto antes. Agora estou representando quem que são os vetorzinhos de erro. Adicionalmente, a gente tem uma figura ainda diferente, tá? Como é que eu posso representar isso de uma outra forma? A gente pode pensar isso em termos da projeção que a gente tinha anteriormente, né? Quem que são os vetores que a gente tinha? O vetor que forma o espaço aqui embaixo, né? Esse espaço é o espaço gerado pela combinação das duas colunas de A. Então, coluna 1 de A, coluna 2 de A, isso formava um plano, como a gente tinha visto antes. Coluna 1 era o 1, 1, 1, e coluna 2 era 0, 1, 2. A gente tinha, então, um vetorzinho, o vetor B original, que era o vetor 6, 0 e 0. Então, era impossível esse vetor ser uma combinação dessas duas colunas, né? 1, 1 e 1, 0, 1 e 2. Era impossível esse vetor ser uma combinação das duas colunas. A gente achou, então, qual era a projeção desse camaradinho aqui. Tá? E a projeção para esse cara ficar perpendicular, vamos traçar aqui para evidenciar a perpendicularidade, né? Digamos que a projeção estivesse aqui. Esse vetorzinho projeção, ele tinha os seguintes valores. Ele tinha os valores 5, 2 e menos 1. Tá? O que seriam esses caras? Seria a matriz A vezes aquele x-chapéu. Nosso x-chapéu valia quanto? Valia 5 e menos 3, né? E o A valia 1, 1 e 1, 0, 1 e 2, vezes 5 e menos 3. Basta fazer essa conta, né? A gente tem, então, primeira coluna, 1 vezes 5, 0 vezes 3, deu 5. Segunda linha, 1 vezes 5 deu 5, 1 vezes menos 3 deu 2. Terceira linha, 1 vezes 5 deu 5, 2 vezes menos 3 deu menos 1. Tá? Então, esse cara aqui é o vetor projeção. Está ali representado, vetorzinho projeção. E sobrou, finalmente, esse outro vetor, que é o vetorzinho que a gente tinha, está associado ao erro, né? Como tudo nessa figura associado ao erro eu desenhei em roxinho, vamos desenhar aqui. Esse vetorzinho, o erro, é o vetorzinho, então, que inclui as componentes de erro, 1, menos 2 e 1. Tá? E agora a gente sabe, né, pela própria nomenclatura, pelo próprio princípio que a gente tinha feito anteriormente, né, a gente sabe que esse erro, a gente pode conferir se esse erro é perpendicular ao espaço coluna de A. Para ele ser um erro associado a uma projeção, isso tem que acontecer, né? Como é que eu confiro isso? Eu vejo se ele é perpendicular a cada um desses vetores da base. Então, eu faço E, produto interno, o vetor 1, né, a coluna 1, e a gente vai descobrir quanto é que vale isso, né? Então, o vetor E é 1, menos 2 e 1. Produto interno, estou marcado aqui por esse pontinho. Primeira coluna de A, 1, 1 e 1. Deu certo? 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. 1 vezes 1, 1. Então, tem 1 menos 2 com mais 1. Isso aqui deu 0. Então, ele é perpendicular ao primeiro vetorzinho de A. Agora, eu faço pela segunda coluna de A. 1, menos 2 e 1. Produto interno pela segunda coluna de A, que é 0, 1 e 2. 1 vezes 0 deu 0, menos 2 vezes 1 deu menos 2, 1 vezes 2 deu 2, 2 com menos 2 deu 0. Então, a gente conferiu essa nossa condição que a gente tinha aqui, né? Com esse camaradinho ali. Tá? E, finalmente, né, então a gente mostrou agora como é que a gente fez enxergando através da geometria, a gente já tinha feito anteriormente para o operador de projeção, agora pensando em álgebra, efetivamente, e mostrando onde que estão esses erros, né? E, finalmente, a gente pode pensar em achar esse mínimo usando ferramentas de cálculo que vocês já conhecem, né? Então, como é que a gente acha ferramentas de cálculo? O que a gente está querendo fazer sempre que a gente está querendo achar o mínimo de uma função, a gente está falando de derivar alguma coisa e achar zero, tá? Então, pensando em cálculo, a gente pode pensar numa função dos erros quadrados.
Então, cada um daqueles erros que a gente tinha antes, né? Erro no ponto 1 ao quadrado, mais erro no ponto 2 ao quadrado, mais erro no ponto 3 ao quadrado. Somando todos esses caras aqui, tá? A gente pode chegar nessa função de erro. Vamos chamar essa função de erro aqui. Tá? E essa função de erro, né, ela está associada àquelas medidas que a gente tinha, né? Então, ax menos b ao quadrado. Para cada um dos pontos que a gente tem. Para cada valor de x, a gente tem um valorzinho de b, né? Então x1 está associado com b1, x2 está associado com b2 e assim por diante, né? Então eu escrever isso dessa forma é a mesma coisa que eu escrever o quê? Eu estou querendo descobrir qual que é a reta cuja equação tem esse formato. Primeiro ponto tinha x igual a 0 e y igual a 6, né? Então, se a minha reta tem esse formato, c mais dx, o erro associado a essa reta, né, seria, então, c mais dx menos y. Se não existe erro, se esse ponto está exatamente sobre a reta, esse erro vale 0, né? Então, c mais dx menos y é exatamente igual a 0, então a gente está sobre a reta. Mas no caso geral, a gente mediu coisas que não são perfeitas, né? Então a gente vai ter esse cara diferente, né? Esse erro, no geral, ele vai ser diferente de 0. Então, para cada um dos pontos, eu escrevo isso e eu elevo isso ao quadrado. Então, o erro associado ao primeiro ponto é isso. Erro associado ao segundo ponto é isso. X era igual a 1, y era igual a 0. E o erro associado ao terceiro ponto seria esse cara aqui. X era igual a 2, y era igual a 0. Isso aqui é o quadrado. Então, tem essa função aí, tá? Essa é a função que descreve os erros quadrados. Beleza? Eu quero minimizar essa função. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer derivada de e com relação a uma das incógnitas. Com relação a c, por exemplo. Derivada de e, parcial de e com relação a c, faz o quê? Ver como é que e varia com relação a c, mantendo o d constante. Tá? Então, perceba que está tudo dentro do quadrado, né? A gente baixa, então, esses dois para frente. Então, eu vou ter duas vezes c mais d vezes 0 menos 6, mais duas vezes c mais d vezes 1, mais duas vezes c mais d vezes 2. Tá? Então, basicamente, eu só peguei e baixei ali a função e multipliquei pela derivada do que estava multiplicando c, que era exatamente ele mesmo. Tá? Então, para ser exatamente isso, para eu ter um ponto de mínimo, esse cara aqui vai ter que ser igual a 0, no mínimo. No ponto de mínimo, essa derivada vale 0. Assim como a derivada de e com relação a d no ponto de mínimo também tem que valer 0. Para derivar com relação a d, a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente tinha alguma coisa elevada a um expoente, a gente vai baixar esse expoente e diminuir de 1 lá de cima, e a gente tem que multiplicar ainda vezes a derivada individual daquele camaradinho com relação a d, tá? Então a gente vai ter duas vezes c mais d vezes 0 menos 6, tudo isso multiplicado por 0, mais duas vezes c mais d vezes 1 multiplicado por 1, mais duas vezes c mais d vezes 2 multiplicado pelo número que multiplicava d, que é igual a 2. Isso aqui vai ser igual a 0. Tá bom? Estou dividindo o quê? O que é essa operação aqui, né? Eu estou pegando, então, a derivada de cada um desses errinhos com relação a d. Tá? Vai ser a derivada daquela função, simplesmente com relação, né, estou baixando o expoente, está ali ao quadrado, vezes a derivada individual daquela funçãozinha com relação ao d. Tá? Então, isso aqui vai ser, então, a derivada de como é que eu escrevo isso? Com relação não, o d tem que ser por último, né?
Tô me embananando de novo aqui com pequenas coisas bobas, né, gente? Então, a derivada de E1 com relação a D, a derivada total vai ser a derivada disso e a derivada de alguma coisa com relação a D. Então tem que aparecer a mesma coisa ali, né? Então eu tô derivando aquela funçãozinha, por isso aqui faz aquele 2 do quadrado descer para frente, e esse outro cara aqui faz aparecer esse número que está multiplicando D na parte de baixo. Tá bom? Talvez a notação não tenha sido muito agradável, mas é isso que a gente tem que fazer sempre que a gente está fazendo uma derivadinha dessa forma, tá? Então, essas duas equações, essas duas derivadas têm que ser iguais a zero, tá? E quando para essas duas derivadas serem iguais a zero, basta a gente abrir, então, essa equação como um todo, tá? Então, eu tenho... Percebe que 2 multiplica todo mundo, né? Esse 2 que estava ali dos quadrados multiplica todo mundo, então eu posso cortar esse 2 para todo mundo aqui de baixo. Esses 2 aqui da frente vão sumir para todo mundo, tá? E aquela primeira equação, então, ela passa a ser... Eu vou ter 1, 2, 3 Cs. Esse D igual a zero sumiu aqui também, né? Eu vou ter 1 mais 2Ds, eu tenho mais 3Ds. E agora eu tenho menos 6, e eu vou jogar esse menos 6 lá para o outro lado. Então, virou igual a 6. E da segunda equação, então, eu tenho... Esse zero fez todo mundo aqui desaparecer, né? Zero multiplicando todo mundo desapareceu. Aqui eu vou ter 1C mais 2Cs, eu tenho 3Cs. Depois eu tenho 1D mais 4Ds, eu tenho 5Ds. Isso aqui tudo vai ser igual a zero, não tinha ninguém que estivesse sozinho. Então, ter esses dois caras, essas duas derivadas iguais a zero, né, um ponto de estacionariedade, faz a gente chegar nessa seguinte equação, que é a matriz 3, 3, 3, 5, vezes o vetor de incógnita CD, igual ao vetor 6 e 0. E esse cara aqui já apareceu diretamente, né? Se vocês se lembrarem ali em cima, isso aqui era exatamente A transposto vezes A, e esse carinha aqui era o A transposto vezes o B. Tá? Vamos subir ali para mostrar para vocês. Quando a gente chegou nesse formato aqui, é exatamente o mesmo formato de antes. Então, vocês vejam, a gente começou pelas regras de cálculo e a gente chegou exatamente nesse mesmo ponto que a gente tinha chegado antes através dos operadores de projeção. Tá? Então, tudo isso é equivalente. Né? A mensagem dessa reflexão é que a visão geométrica então, as visões, na verdade, né? Visões geométrica, algébrica e de cálculo são totalmente equivalentes. Tá bom? Então, o que está acontecendo ali quando a gente está fazendo essa solução de mínimos quadrados? Né, a gente tem que enxergar talvez um pouquinho o quadro geral, né, das coisas. Né? Então, ele chama aqui de visão geral. De mínimos quadrados. Então, nós vamos lembrar agora de um quadrinho que a gente já tinha visto várias vezes, que relaciona aqueles espaços das matrizes. Né? A gente tinha visto que para um sistema M por N, né, a gente tinha a seguinte situação. A gente tinha um espaço coluna de A, espaço formado por todas as combinações possíveis das colunas de A. Perpendicular a ele, né, a gente tinha o espaço nulo da matriz transposta. Esses dois caras aqui são espaços de R e M.
Tem um número de elementos exatamente igual ao mesmo número de linhas que a gente tinha na matriz original. E a gente tinha visto que as matrizes, né, a gente tinha desenhado isso na ordem oposta, na verdade, né, a gente tinha visto que o que fazia uma operação, né, A vezes um vetor X fazia o quê? A gente pegava um vetor, e esse cara aqui era o espaço linha de A, né? E ele vinha de Rn. Tá? Então eu pegava um vetor de Rn, aplicava a matriz A e trazia ele para o espaço coluna. Tá? Então, se o meu espaço, se houvesse solução, ele fazia exatamente isso. Né? Ele saía do espaço linha e levava para dentro do espaço coluna. Tá? Né? AX igual a B quando B pertence ao espaço coluna de A. Tá? Se esse é o caso, era isso que a gente tinha visto nessa matriz. Tá? Só que, agora o que a gente está falando é que não necessariamente existe, na verdade não existe, né, a solução, né, no espaço coluna. Então, AX igual a B ele não vai conseguir chegar dentro do espaço coluna. O AX igual a B ele vai até um determinado ponto. AX igual a B, se B não pertence ao espaço coluna de A, eu apliquei sobre o X, né, tem um determinado X, eu levei ele até um determinado ponto, só que esse ponto aqui ele não faz parte do espaço coluna. Quem que é esse espaço? Esse ponto, né? Esse ponto B, então, como a gente tinha visto, ele pode ser decomposto entre alguma coisa que está dentro do espaço coluna, que é o vetor projeção, e alguma coisa que é um erro, que é perpendicular a esse cara. Por conta dos aspectos geométricos, né? O que a gente tem é o seguinte, a gente está decompondo esse B que está fora do espaço coluna, ele está decomposto, né? Nesses dois camaradinhas. O P faz parte do espaço coluna e o E faz parte do espaço nulo à esquerda. Então, esse meu sistema AX igual a B, né, na verdade, ao resolver através de mínimos quadrados, o que a gente está encontrando é esse camaradinho ali, né? Deixa eu escrever aqui. AX igual a B. Ele leva para esse outro ponto que está fora, tá? Mas ao achar a solução aqui, o que a gente está procurando é esse camaradinho ali. A gente está partindo de um outro pontinho. Está procurando qual que é o melhor X chapéu para que eu consiga parar dentro do espaço coluna. Eu sei que a X chapéu é igual a essa projeção. Tá bom? Então, essa é a figura do que a gente tinha anteriormente, né? A matriz enquanto operações entre espaços, né? O que a gente está fazendo ao achar essa projeção, a gente está separando, né, o B, que está fora do espaço coluna, em uma componente que está dentro do espaço coluna, mais um erro que está perpendicular a ele. Tá? Muito bem. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Aplicações desses casos, né? Então, a primeira aplicação é ajuste de linha. A gente já fez ali um exemplo, tá? Mas vamos expandir esse cara. Ajuste de linha a um conjunto de pontos. Então, a gente está naquela situação que eu falei para vocês, né? Tenho um experimento, tenho formas de medir grandezas, e eu estou fazendo, então, sempre que eu registro os pontos, estou salvando, posso automatizar isso, né? Posso ter um sistema que meça para mim. E eu estou fazendo, então, estou montando, estou construindo um conjunto de pontos. A cada tantos segundos eu faço uma medição dessas coisas e no final eu vou ter uma tabela. No segundo tal eu tenho uma medição tal para aquelas grandezas que a gente tem. Tá? E agora a gente está procurando, então, qual que é a melhor linha, a linha que minimiza os erros com relação às medidas. Eu posso ter, então, M pontos, tá? M pontos diferentes e eu estou procurando ajustar uma reta. Se eu estou ajustando uma reta, né, quanto é que vale N? N vale 2. Eu tenho dois parâmetros que definem uma reta. Que é o coeficiente C, coeficiente linear, e o coeficiente D, coeficiente angular da reta. Né? O D é a inclinação da reta com relação a x,
E C determina basicamente onde é que essa reta cruza o eixo Y, né? Tá? Muito bem, então, se eu sempre tenho... Quando eu estou falando de ajuste de linhas, tá? Eu tenho, então, um problema que é m igual a 2 e eu posso ter um número arbitrário de pontos m. Tantos pontos m quantas vezes eu tiver de medições. Então, nosso objetivo é escrever um sistema em formato clássico, ax igual a b, tá? E esse ax igual a b, então, está associado. O x vai conter os parâmetros que eu quero descobrir. Essas são as incógnitas, né? Se eu desconheço qual que é a melhor reta, os parâmetros estão dentro do x, tá? Os b's são medições que eu realizei. E os a's incluem também essas medições, tá? Então, para eu chegar no formato ax igual a b, que é o meu objetivo, né, que é onde eu desejo chegar, o formato que eu estou acostumado a trabalhar, eu estou refletindo sobre a seguinte forma, né? Se cada ponto estivesse sobre uma reta, cada ponto estaria da seguinte forma. Vamos dizer que eu estou medindo em tempos t as grandezas b, né? No tempo t1, eu medi a grandeza b1. Se isso estivesse sobre uma reta, isso tinha essa equação. No tempo t2, eu medi a grandeza b2. E eu faço isso até no tempo tm. Medir a grandeza bm. Tá? Ao olhar para isso, para esses sistemas de equações aqui que eu tenho, refletindo nesse formato ax igual a b, fica claro, então, que a minha matriz A é uma matriz que tem duas colunas, tá? Na primeira coluna eu tenho uns, M1s diferentes, e na segunda coluna, então, eu tenho os tempos nos quais eu fiz as medições. O vetorzinho x vai incluir os meus parâmetros C e D, e o vetor B de resultados, né, são as medições que eu realizei, B1, B2, até B. Então, como dificilmente a gente vai ter uma reta sozinha que ajuste perfeitamente, que passe sobre todos os m pontos que eu fiz, a gente adota o procedimento padrão, né, de pré-multiplicar ou pré-operar por A transposto. Então vamos ver como é que isso fica, né? A gente vai ter então A transposto vezes A vezes X vai ser igual a A transposto vezes B. E isso agora, né, tanto faz quantos pontos eu tenho, quantos m pontos eu tenho realizado a medida, a matriz A transposto vezes A vai ser uma matriz 2 por 2. Né, porque quando eu faço uma matriz transposta vezes ela mesma, né, ela vai sair com o mesmo número de linhas e colunas das colunas da matriz original. Tá? E o vetorzinho B, que antes tinha m componentes, né, ao fazer A transposto vezes o B, ele passa a ser um vetorzinho de 2 componentes. Tá? Então, ao fazer isso, né, pensando ali no formato da matriz A transposta vezes a gente tem o seguinte: tudo que era linha virou coluna, tudo que era coluna virou linha também. E a gente tem, então, T1, T2, Tm, vezes a matriz 1, 1, 1, T1, T2, Tm. Ao fazer a distribuição desses caras, a gente tem aqui. A gente tem, então, 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 mais 1 vezes 1, m vezes. Então, a gente tem, né, 1 mais 1 mais 1 mais 1 somado m vezes. Isso aqui vai dar m, o número de pontos que a gente tem. Primeiro componente que a gente tem nessa matriz sempre é o número de pontos que eu tenho de medições. Em seguida, a primeira linha daqui vezes a segunda coluna. Então, eu vou ter T1 mais T2 mais T3. Então, eu vou ter aqui a soma de todos os tempos que a gente mediu. Então, de todos os TIs. Então, 0 segundos mais 2 segundos mais 4 segundos, assim por diante. Então, eu tenho 0 mais 2 mais 4. Estou somando os tempos todos que eu tenho.
A transposto vezes A sempre vai ser uma matriz simétrica, né? A gente já tinha visto isso antes, quando a gente apresentou as matrizes transpostas, a gente viu que transpor uma matriz e multiplicar ela pela matriz original, por mais que as duas sejam retangulares, isso resulta numa matriz quadrada e simétrica. Isso é fácil da gente verificar, né? Que agora a gente tem a segunda linha vezes a primeira coluna, eu vou ter T1 mais T2 mais Tm, então eu volto a ter a somatória dos TIs aqui nessa componente, tá? Então, simétrico por quê? Para cima e para baixo da diagonal a gente tem os números nas posições correspondentes, tem o mesmo número. E, finalmente, né, o último termo dessa matriz A transposto A vai ser T1 vezes T1 mais T2 vezes T2, ou seja, eu tenho a somatória dos TIs ao quadrado. Essa é a minha matriz A transposto A. Agora vamos pensar na nossa matriz A transposto vezes o vetor B. Matriz A transposto a gente recém digitou, 1, 1, 1, T1, T2, Tm, multiplicado pelo vetor B1, B2, Bm. Isso vai resultar em qual vetor? Ora, primeiro termo vai ser primeira linha vezes essa coluna, então eu vou ter 1 vezes B1 mais 1 vezes B2, então eu estou fazendo o quê? Estou fazendo somatória de todos os Bs, somatória de todos os pontos que eu medi, e em seguida eu vou ter T1 vezes B1 mais T2 vezes B2, ou seja, a somatória de TI vezes BI para todos isso. E o meu sistema agora, então, ficou reduzido dessa forma, né? O nosso sisteminha, então, com essas matrizes agora, a gente consegue encontrar quanto é que vale esse x, tá? E esse x especificamente, né, do A transposto vezes A vezes x igual a transposto vezes B, para o caso dessas matrizes, da matriz A ter colunas independentes, a gente consegue, né, A transposto vezes A, se as colunas de A são independentes. Isso é outra coisa que a gente já tinha mencionado anteriormente, né? Independentes. A transposto vezes A é invertível. Eu consigo achar a inversa desse camarada. Não que eu deseje achar a inversa, né? Lembre-se, se achar a inversa é alguma coisa que representa bastante custo computacional, mas elas são invertíveis e eu consigo expressar, então, por exemplo, que esse x, que a gente tinha chamado de x-chapéu, né? O x associado à projeção, vai ser, então, o A transposto vezes A na menos 1, é a inversa desse A transposto. Multipliquei pela inversa do lado esquerdo, né? Fez sumir, apareceu a matriz de identidade, sobrou apenas o vetor x. E eu tenho que multiplicar esse cara do outro lado, então A transposto vezes A na menos 1, vezes A transposto vezes B, que é o formatinho que a gente tinha antes para projeção. Tá bom? Beleza. Nesse nosso sistema, né, a gente pode identificar ainda os erros como sendo, então, os vetores B menos o vetor projeção, tá? Lembrando que o vetor projeção é o AX chapéu. Então, esse B menos AX chapéu. Tá? Então, esses caras todos, pela definição que a gente procurou, né, da forma como a gente procurou esses caras, os Zs serão perpendiculares às colunas de A, aos A's. A gente tinha visto isso antes. Tá? Então, ele é parte daquele espaço nulo que a gente tinha antes. Muito bem. Então, quando a gente vai ajustar uma reta, a gente sempre tem essa situação. O número de incógnitas que a gente tem é sempre duas, né? São as duas coordenadas, os dois parâmetros que definem uma reta. Então, sempre a minha matriz vai ter duas colunas, e ela vai ter tantas linhas quantas medições a gente realizou, tá? Nem sempre esse é o caso, tá? A gente vai ver logo em seguida um outro caso, mas antes da gente pular para um caso mais complexo, vamos pensar agora, ainda na projeção, no ajuste de linhas, tá? Um exemplo específico, quando essas colunas de A, elas têm uma característica especial.
Então, vamos pensar o seguinte. Imagina que eu estou realizando medições, tá? Em determinados TIs. Digamos que TI não seja um tempo, tá? Digamos que TI sejam posições. Beleza? Então, tem uma posição de origem, eu quero medir, então, qual é a altura de determinada onda nos pontos com relação ao x0. Então, eu posso pegar no x0, x1, x2, mas eu posso ir para o outro lado também. Digamos que eu posso ir para o outro lado, tá? Para x-1, x-2, assim por diante, tá? Então, se essas medições de TIs, se eu fizer a soma dos TIs, e essa soma dos TIs der zero, tá bom? Se eu tenho a soma dos TIs e essa soma dos TIs dá zero, ou seja, por exemplo, realizei medições em T igual a -2, -1, 0, 1 e 2. Fiz 5 medições e eu somando esses TIs, né, eu tenho sempre coisas simétricas, né? Eu tenho o -2 e o 2, o -1 e o 1 e o 0. Somando tudo isso deu zero, então a soma desses TIs deu zero. Quando a soma desses TIs dá zero, digamos que eu tenha, então, valores de B que sejam... tanto faz, qualquer coisa ali que a gente possa ter. 1, 2, 4... que mais que a gente pode ter aqui? 0 e menos 3. Tá? Vamos dizer que são essas as medições que eu realizei. Tá? Então, se esses TIs somados dão zero, a gente vai ver que a matriz A ela passa a ter uma característica especial. Características interessantes. Tá? Então, vamos montar esse sistema mais uma vez. Então, o que eu estou falando? Nesses tempos T, eu tenho essas coisas B. Então, eu teria C menos D vezes menos 2 é igual a menos 3, né? Se para T igual a menos 2, B valia menos 3, eu tenho essa equação. É o mais ali, desculpa. C mais D vezes menos 2 deu menos 3. Em seguida, eu tenho C mais D vezes... A outra medição foi no tempo menos 1. Isso me deu B igual a 0. Depois eu tenho C mais D vezes 0 igual a 1. C mais D vezes 1 deu 2. E C mais D vezes 2 deu 4. Isso é a representação do meu sisteminha ali, dessas medições que eu tinha. Eu tinha essa nuvem de pontos e eu formei esse sisteminha. Eu estou buscando qual que é essa reta. Então, vamos montar agora a matriz A. Matriz A, então, o que multiplica os Cs é sempre 1. E o que multiplica os Ds são as medições, são os tempos que a gente tinha ali, os pontos de medição, na verdade, que a gente tinha. Então, -2, -1, 0, 1 e 2. Tá bom? Isso aqui vai ser multiplicado. Essa é a matriz A. Eu estou multiplicando isso pelos coeficientes C e D para achar, então, o vetorzinho -3, 0, 1, 2 e 4. A, x igual a B. Bom, então a gente vai fazer agora a mesma coisa que a gente tinha feito antes, pré-multiplicar pela matriz transposta dos dois lados, né? E a gente vai chegar então naquele formato que eu recém mostrei para vocês. A transposta vezes A vai ter M aqui nessa primeira posição, a somatória dos TIs fora da diagonal e a somatória dos TIs quadrados, naquele caso. Então eu sei que A transposto vezes A vai ter o seguinte formato. Então, M, somatória dos TIs e somatória dos TIs ao quadrado. Para o meu probleminha, quanto é que vale M? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 medições, então M vale 5. Tá bom? Se M vale 5, beleza. Somatória dos TIs em seguida. Vou somar todos os TIs. -2, -1, 0, 1 e 2. Tudo isso somado vai dar 0, que era o objetivo inicial que a gente tinha, tá? Então ele vai aparecer nas duas diagonais esse 0. Em seguida, a somatória dos quadrados desse cara. Então, -2 vezes -2 dá 4.
Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então, tem 4 mais 1 deu 5. Mais os 5 do outro lado deu 10. Tá bom? Então, esse é o meu AT transposto vezes A. Em seguida, vamos ver qual é o vetorzinho A transposto vezes B. Vai ser a somatória dos BIs mais a somatória de TI vezes BI. Somatória de TI vezes BI. Somatória dos BIs. Eu tenho menos 3, mais 0, mais 1, mais 2. Até aqui zerou, mais 4, deu 4. E somatória dos TIs vezes os BIs. Então, eu tenho menos 2 vezes menos 3 deu 6, menos 1 vezes 0 deu 0, 0 vezes 1 deu 0, 1 vezes 2 deu 2, 2 vezes 4 deu 8, então eu tenho 6 com 2 deu 8, com 8 deu 16, tá? Somatória dos TIs e dos Bs. E agora, então, o meu sistema, lembre-se que eu pré-multipliquei pela essa matriz transposta, eu tenho A transposto vezes A vezes X vai ser igual a A transposto vezes B. Olha que legal que ficou, né? Como esses TIs somados dão 0, a gente chegou no seguinte formato. Eu tenho 5, 0, 0 e 10, que multiplica C e D. Isso aqui vai ser igual a 4 e 16. Esses zerinhos fazem o quê? Por conta dessa somatória de TIs ser iguais a zero, a gente tem que C e D podem ser determinados de forma independente. Essa é uma das propriedades interessantes dessa matriz, tá? Eles podem ser determinados de forma independente. Por quê? A primeira equação me diz que 5C é igual a 4, portanto eu sei que C vale 4 quintos. E a segunda equação me diz que 10D vale 16, e portanto eu sei que D vale 16 por 10, dá para cortar por 2, dá 8 quintos. Então, cortei por 2 dos dois lados ali, sobrou 5 de um lado e 8 do outro. Então eu descobri de forma independente esses dois caras. Cada equação só envolvia um deles. Tá? Se a gente observa, então, o que acontece, né, com essas colunas dessa matriz A transposto A, né, a gente vê que essas colunas de A transposto A, elas são ortogonais entre elas. Quando a somatória desses TIs vale zero. A gente tem a coluna 5 e 0 e a coluna 0 e 10. Fazendo o produto dessas duas, a gente chega à conclusão que dá zero, né? 5 vezes 0 dá 0, 0 vezes 10 deu 0. Então, eu tenho as colunas de A transposto vezes A são ortogonais. Mas mais do que isso, tá? Se a gente tem, se esse é o caso, né, da somatória desses TIs serem zero, as colunas de A, apesar disso não ser óbvio à primeira vista, tá? As colunas de A são ortogonais também. Vamos lembrar quem que eram as colunas de A. Primeira coluna de A eram 5 uns, né? Segunda coluna de A, a gente tinha então coisas que eram simétricas. Eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ao fazer o produto interno, eu tenho 1 vezes menos 2, que vai cancelar com 1 vezes 2, 1 vezes menos 1, que vai cancelar com 1 vezes 1, e 1 vezes 0, que não muda nada. Então, as colunas de A são ortogonais também. Então, perceba como ficou fácil a resolução desse sistema. Ficou muito tranquilo, né? A resolução ficou super independente de forma direta, a gente não precisou fazer substituição, não precisou fazer nenhum tipo de operação para a gente achar a solução, né? A gente achou diretamente a solução de Dayson. Então, essas propriedades isso facilita tanto a resolução,
que é recomendado a gente buscar sempre matrizes desse formato. Mas como é que a gente faz isso, né? Eu tenho medições em pontos T e esses pontos T são determinados pelo meu problema, tá? Existe alguma forma da gente chegar num formato, né? A gente tem sim uma forma da gente chegar num formato como esse, tá? Então, como conseguir isso sempre? Eu posso ter medições em tempos T quaisquer, tá? As medições em tempos T quaisquer que a gente tem. Mas eu posso sempre fazer um reescalonamento. Eu posso reescalonar os T's. Então, se eu tenho diversos T's que somados não dão zero, eu posso descobrir o seguinte. Primeira coisa, eu descubro a média. Dos TIs. Tá? A média dos TIs, ele vai chamar aqui de T chapéu, que vai ser o que? Vai ser a soma de todos os TIs dividido pelo número de TIs que eu tenho. Então, dividido por E. Tá bom? Então, descobrindo a média desses caras, né? A primeira coisa que eu fiz foi descobrir a média. E, em segundo lugar, eu reescalono da seguinte forma. Pegando cada um dos novos T's, eu estou gerando da seguinte forma. Eu estou gerando T's grandes agora, tá? E cada um dos T's I grande vai ser um TI menos o T médio. Então, se cada um dos T's que podia ter qualquer valor antes, eu pego cada um deles e subtraio da média, no final o meu conjunto desses novos TIs somado vai ter que dar zero. Porque a média vai ser a soma desses caras todos dividido por M. Na hora que a gente fez esse shift para cada um deles pela média, na hora que eu somar essa coluna de T's, a somada vai dar zero. Tá? Então a gente passa do A anterior, né? O A genérico, ele passa para ser um A novo, que tem essa característica de 1 até T1, T2, até Tm, com os Tm's com essa característica de T menos a média. Tá? Ao fazer isso, o que acontece? A gente tem, então, A novo transposto vezes A novo, vai ter sempre esse formato. M0, 0, e a somatória dos TIs novos ao quadrado. E isso vai fazer com que a gente consiga uma resolução muito melhor, tá? Uma resolução muito mais fácil. Essa ideia toda, então, né? Então, em terceiro lugar, a gente encontra diretamente os fatores C e D. Isso aqui vai ser a base de um sistema que a gente vai ver na segunda parte da nossa aula, que é o sistema de Gram-Schmidt. Tá? Veremos logo depois, mais para frente na aula de hoje. Muito bem, então tudo que a gente tinha falado, ele faz uma pequena observação antes de ir para um outro exemplo, tá? A gente já vai começar a falar de Gram-Schmidt, eu só tenho mais 2 exemplinhos para falar. Tá? Ele fala de um exemplo seguinte. O que acontece se as colunas de A não são independentes? Então, toda a construção que a gente tinha falado para as projeções, né,
a construção dos operadores de projeção, e tudo aquilo que a gente estava falando, dependia, ou partia do princípio que a gente botava nas colunas de A vetores que eram vetores da base de um determinado espaço. Isso a gente estava construindo o A de uma forma que fosse interessante para a gente, tá? Mas se eu pegar um A qualquer, eu posso ter um A qualquer que tem colunas que não são independentes, né? Então, por exemplo, se eu tivesse o A da seguinte forma: 1, 1, 1 e 2, 2, 2. Pensando no nosso caso lá de medições, seria o quê? Se eu realizasse todas as 3 medições que eu tenho, né? Nesse caso, se eu tenho 3 linhas, eu realizei 3 medições para a mesma coordenada x, para o mesmo ponto x. Então, estou medindo a altura da onda 3 vezes diferentes para o mesmo lugar do espaço, né? Então, agora fica claro, né, que a segunda coluna é um múltiplo da primeira. Então, eu tenho uma dependência entre esses caras, né? Então, na hora que eu estou em 2 dimensões, por exemplo, o que está acontecendo aqui? Para esse nosso caso, o que a gente tem, eu tenho várias medições para o mesmo ponto x. Então, eu tenho ponto x aqui, ponto y, eu tenho várias medições possíveis para esse mesmo ponto. Então, o que seria a reta que relaciona x e y, né, que representa esses casos, né? E a gente poderia pensar simplesmente assim, né? Poderia pensar que eu posso pegar uma reta assim. Só que isso aqui não representa nada, né? Esse valor de y, ele está... eu estou definindo x igual a um determinado valor, x igual a 2. Eu não estou acrescentando nenhuma informação ao valor de y. Basicamente, quando eu escrevo x igual a 2, eu posso dizer, olha, não faço ideia, y pode assumir qualquer valor, desde que x seja igual a 2. Tá? Então, eu não tenho isso não me adiciona informação nenhuma. Então, para um conjunto de pontos como esse, né, procurar a melhor reta é uma coisa complicada, né? Porque eu posso ter retas, digamos que o ponto que minimize os erros, né, desse cara seria esse ponto aqui, e por esse ponto eu tenho infinitas retas que passam, né? Eu posso ter uma reta que passa assim, eu posso ter uma reta que passa assim, posso ter uma reta que passa assado, posso ter uma reta que passa por qualquer coisa. Eu tenho infinitas retas quando eu tenho essas condições, tá? Se eu realizei todas as medições em um mesmo ponto, isso resulta em infinitas retas que passam pelo ponto que minimiza o erro. Então isso é um problema, né? Isso não tem não tem forma da gente definir isso de forma única nesse ponto, tá? Um pouco mais para frente, ao longo do curso, a gente vai dar sugestões de como que a gente pode achar uma solução possível, né? Mas em termos de mínimos quadrados, lembre-se que mínimos quadrados faz o quê? Mínimos quadrados minimiza esses erros que são medidos aqui na vertical, né? Para cada um desses pontos eu tenho uma medição de erro. Esse pontinho aqui que está ali no meio é o ponto que minimiza o erro. E esse ponto faz parte de qualquer uma dessas retas que estão sendo representadas. Então, é alguma coisa que fica indeterminado, né? Eu posso ter infinitas retas que resolvem o meu problema em termos de mínimos quadrados, tá? Então, quando eu tenho colunas de A que não são independentes, eu chego num impasse, né? Não tem muito como sair dele. Finalmente, né, o último exemplo que a gente está falando agora de mínimos quadrados é achar ajuste. A gente tinha falado de ajuste de reta antes, né? Agora a gente vai falar de ajuste de uma parábola. Tá? Para um conjunto de pontos. Então tem grandezas físicas, né, que a gente não tem por que esperar que uma reta seja a melhor situação possível, tá bom? A gente pode ter algumas grandezas que a gente imagina que variem linearmente com relação a outras, mas a gente pode ter grandezas que a gente sabe que, por questão da física subjacente, né, com tudo que está por trás, a gente pode esperar que tenha uma parábola que ajuste esses caras, né? Então, o que é a diferença nesse caso, né? O que mudou do caso das retas?
eu posso ter um conjunto de pontos, eu tenho M medições. Então isso não mudou. O número de pontos que eu tenho é o número de medições que eu realizei. Eu posso ter tantos quantos eu quiser. Tá? Mas o que mudou é que antes N valia 2, né? Porque eu precisava de 2 parâmetros para definir uma reta, mas para uma parábola N vale 3. Na equação de uma parábola, é basicamente o seguinte: C mais dx mais EX ao quadrado. Tá bom? Então, para eu definir uma parábola como essa, eu vou ter que ter 3 parâmetros, C, D e E. Todo o resto, então, segue, né? Da mesma forma como a gente tinha M pontos, né? mais de 3 pontos, né? M sempre maior do que N, a gente vai ter, então, para cada um dos pontos que eu mexi, que eu medi, né? Então, eu tenho C mais dx1 mais EX1 ao quadrado é igual a D1, C mais dx2 mais EX2 ao quadrado igual a B2. Sigo isso até C mais D xm mais E xm ao quadrado é igual a Bm. E isso agora é o meu novo sistema. Vocês podem olhar para esse sistema e dizer, poxa, professor, a gente está falando de álgebra linear e a gente tem equações que não são lineares. Tá? Eu discordo de vocês. Se vocês pensaram isso, eu discordo de vocês. Por quê? Porque quando eu realizei a medição, o x não é uma incógnita. Tá? Então, o x é um determinado valor. Eu medi, para aquele x, eu medi um valor de y e eu estou esperando uma relação quadrada. Então, na verdade, xis e xis ao quadrado, esses caras são conhecidos. Tá? E para a gente ver isso, basta a gente tentar montar as nossas matrizes. Né? O que a gente tem agora? A gente tem, então, uma coluna de vetores 1, uma coluna de 1s, né, que é o que multiplica o coeficiente linear C. Em seguida, a gente tem uma coluna com os valores x1, x2 até xm, que é o que multiplica o coeficiente D. E, finalmente, x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, xm ao quadrado, que é o que multiplica o coeficiente E. Tá, meu vetorzinho x ali, então, tem os coeficientes da parábola C, D e E. E o meu vetor B tem as medições que eu realizei de B1, B2 até Bm. Tá bom? Então agora o sistema de solução é exatamente o mesmo, né? De forma geral, a gente não vai ter uma solução única, se a gente tem um número arbitrário de medidas, tá? A gente vai resolver esse sistema mais uma vez pensando em A transposto A vezes o x vai ser igual a transposto B. Tá? O que mudou agora é que agora a gente tem, ao fazer A transposto A, essa matriz aqui, ela resulta numa equação, numa matriz N por N, ou seja, 3 por 3. E esse vetorzinho A transposto B, ele resulta num vetor 3 por 1. Tá bom? Então, voltando para aquele problema original lá que a gente tinha, tá? No primeiro problema a gente tinha os seguintes pontos, né? A gente tinha 0 e 6, 1 e 0, e 2 e 0, tá? Se eu buscar uma parábola, né? O que a gente vai ter, então, vai ser uma matriz A, 1, 1 e 1. A segunda posição são os x's todos que a gente tem, né? Então, eu tenho 0, 1 e 2, da mesma forma como a gente tinha antes. E agora a gente tem uma terceira coluna, que são esses x's ao quadrado. Então, 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Essa é a minha matriz A agora. Tá bom? O meu vetor B segue sendo o vetor 6, 0 e 0. E a gente está procurando o vetor x. Né? O vetorzinho x inclui, né, lembre-se que a gente está procurando são os coeficientes da parábola C, D e E. Tá? Então, a x igual a b. Se a gente faz, a gente descobre diretamente que C, da primeira equação, né, a primeira equação me diz que C vale 6. E daí, então, eu posso pegar... o que eu posso fazer? Eu posso subtrair a segunda da terceira, né?
Posso tirar esses caras ali. A gente tem, então, um sisteminha para D e E. A segunda equação, então, vai ter C mais D mais E vale 0. E a terceira equação passa a ter, então, 0 mais D mais 3E vale 0 também, tá? Fazendo essas contas todas, a gente vai chegar à conclusão, tá? Não vou fazer tudo aqui, mas vocês podem fazer depois, que D vale menos 9 e E vale 3. Então, perceba que eu não fiz nada, não pré-multipliquei por A transposto e não pré-multipliquei do lado esquerdo nem do lado direito, tá? Então, é possível a gente encontrar porque esses pontos aqui, A vezes X igual a B, tem solução para esses pontos. A gente tinha 3 pontos para 3 incógnitas, tá? Como as colunas são independentes, as colunas de A são todas elas independentes. Vocês podem conferir isso, né? Primeira, não existe combinação da primeira e da segunda que resulte a terceira, por exemplo, tá? Então, como essas colunas são independentes, para todo X, portanto, para qualquer X, existe solução. Para todo B, desculpa, existe solução X. Tá? Então, é fácil da gente entender isso, né? E é fácil a gente entender, então, como que isso explica, né? Que sempre existe uma parábola que passe sobre 3 pontos. Em R2. Tá bom? Então é uma forma da gente enxergar isso, tá? Se vocês identificarem essa parábola ali de 6 menos 9 e 3, né? E olharem para os pontinhos que a gente tinha antes, a gente tinha 6, 0 e 0, tá? Na hora que a gente passa a parábola ali, essa parábola é essa parábola que faz exatamente isso aqui. Esse y é igual a 6 menos 9x mais 3x quadrado. Tá? O que isso quer dizer em termos... Essa é a visão em xy, né, que a gente estava vendo. Os erros são 0, né? Todos os erros é igual a 0, 0, 0. E na visão de projeção, o que a gente tem? Então, a gente tem agora 3 vetores, né? As colunas de A. A1, A2 e A3 são independentes. Portanto, elas preenchem todo o R3. Portanto, qualquer vetor que eu pegue, por exemplo, o vetor B, ele está em R3 e eu consigo escrever o vetor B como uma combinação desses vetores A1, A2 e A3. Tá bom? Então, A1, A2 e A3 geram R3 todo. Então, sempre existe solução para qual o erro é igual a 0. Tá? Mas a montagem de um sistema de equações, bastaria que eu fizesse o que? Adicionasse mais equações, né? No lugar de eu ter 3 equações para 3 incógnitas, se eu tivesse 10 equações para as 3 incógnitas, a gente voltava ao mesmo caso de antes. Eu acharia a melhor parábola que minimizaria esses erros quadrados, e essa melhor parábola seria aquela que faria esse ajuste, né, dos erros ponderados entre eles. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de gravar agora, eu vou respirar durante 5 minutinhos ali, são acho que 9h15 a gente volta e continua falando a segunda parte da aula, que é a parte de Gram-Schmidt, tá bom? Só deixa eu parar a gravação que fica melhor para assistir depois.